Estados e municípios que não implantaram os portais da transparência ou não estão divulgando os dados de alguma forma já estão sofrendo punições. Os portais são instrumentos de controle criados para que todos possam fiscalizar os gastos do governo federal, estados e municípios. Venceu no ano passado o prazo para adequação à lei da transparência fiscal. Ela previa 1 ano para que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com mais de 100 mil habitantes se adequassem. Já os municípios entre 50 e 100 mil habitantes tinham 2 anos. E para os menores de 50 mil habitantes seriam 4 anos. Criada em 2009, ela é uma emenda à lei de responsabilidade fiscal. Todos os recursos que estes entes públicos recebem, em nível municipal, estadual ou federal, como eles são públicos, o cidadão tem que ter acesso a essas informações. Então, fechou o orçamento, efetuou os gastos com os empenhos, tem que divulgar na rede mundial de computadores, não tendo internet, num meio físico que seja hábil a substituí-lo. Os portais devem disponibilizar, por exemplo, informações sobre despesas pagas e receitas arrecadadas, licitações, contratos e leis municipais vigentes. Desde 2010, a Associação Contas Abertas, uma entidade da sociedade civil, faz um acompanhamento da situação dos portais da transparência por estados e capitais. De 2 em 2 anos, a organização faz um índice com notas para os portais que levam em conta mais de 135 critérios, como conteúdo e usabilidade. Neste ano, o Espírito Santo ficou em primeiro lugar. Tem o melhor portal da transparência entre os estados. Em segundo vem Pernambuco, seguido de São Paulo, Santa Catarina e Piauí. Na outra ponta está o Tocantins, em 23º lugar, seguido do Acre, de Roraima, Sergipe e de Rondônia, o último da lista. Para o fundador do Contas Abertas, o ranking promove uma competição saudável entre os estados e é de importância ímpar para a democracia. A meu ver, é um direito tão importante quanto a liberdade de expressão. Então, eu acho que nós precisamos cuidar com muito carinho dessa lei para que ela auxilie não só o cidadão que está buscando a informação, mas o próprio gestor consciente, porque o gestor deve ver na sociedade um parceiro, não um adversário. Quer dizer, ele pode acreditar que o cidadão, ajudando a fiscalização, vai fazer com que a prefeitura, o Estado, a União melhorem a qualidade e legalidade dos seus gastos. Para os que não cumprem a lei, a sanção prevista é a suspensão das transferências voluntárias, aquelas feitas por meio de convênios, acordos e ajustes para a realização de obras ou serviços de interesse comum. Por causa da falta de portais da transparência, as transferências voluntárias para 40 municípios do agreste pernambucano foram suspensas. Mais de 28 milhões de reais que seriam investidos em obras deixaram de chegar às cidades. A suspensão foi um pedido do Ministério Público Federal em Garanhuns e permanece até que as regras da transparência sejam cumpridas. O MPF é um dos responsáveis por acompanhar o cumprimento da lei junto com a Controladoria Geral da União, os Ministérios Públicos Estaduais e os Tribunais de Contas. Além da Lei Complementar 131, a Lei de Acesso à Informação, criada em 2011, prevê garantias para que a população verifique as contas. Assim, os cidadãos podem também ser importantes fiscalizadores. Então eu tenho a possibilidade não só de controlar corrupção, o sobrepreço, né? E outros atos, por exemplo, como mais simples, como o prazo de duração de uma obra. A obra está prevista para terminar em 2014, ela tem que terminar em 2014. Esse mecanismo, quando ele chega para o cidadão vai na próxima eleição votar melhor, mas no dia a dia dele, ele vai poder também exigir, bater na porta do prefeito e falar: cadê aquele recurso que você recebeu? Por que ele não foi gasto? Bom, e quem está aqui no estúdio para falar mais sobre esse assunto é o advogado Pedro Henrique Santana. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde, telespectador. Bom, o prazo já se esgotou, como a gente viu aí na reportagem, né? E muitos municípios não se adaptaram, alguns estados também têm dificuldades aí, estão entre os piores. Qual a dificuldade para que eles cumpram essa lei? O que eu vejo, Érica, é que assim, os pequenos municípios, eles têm uma dificuldade muito grande de integração entre a administração financeira e os órgãos de controle. Então, eles não conseguem unificar esses dados e trazê-los com uma eficiência e uma velocidade muito grande, porque a lei ela exige que esses dados sejam apresentados imediatamente, né? O que é imediatamente? É até um dia útil após a realização da despesa, entendeu? Da licitação. Exatamente.
E esses municípios, eles são meio bagunçados, na verdade, né? Porque até por falta de pessoal mesmo, de receita. Mas é claro que existem municípios que não se interessam por isso, né? Porque a intenção realmente é de esconder esses dados do cidadão para que não saiba onde está sendo aplicado o recurso, né? Oriundo do seu tributo. Essa é a verdade. Uma lei tem que se adaptar, né? Qual a punição para quem não cumpriu a lei, não cumpriu a regra? Então, para os municípios e os estados, a maior punição, como a gente viu na reportagem, é a impossibilidade de repasse das transferências voluntárias, que são aqueles valores oriundos dos convênios firmados com a União, com o governo federal. Então, eles passam a não poder mais receber esses valores, né? Ainda que já tenha sido tudo acordado, param de receber, na verdade, né? Agora, os administradores públicos, eles também podem responder de acordo com a Lei 8.112, né? Por uma infração administrativa, recebendo punições desde suspensão, enfim, multa e tal. E também responder por improbidade administrativa, entendeu? Já que ele não está cumprindo uma lei. Exatamente, já que ele está descumprindo uma lei. E qual quem fiscaliza? O governo, o estado e também os municípios. Há um pessoal que fiscalize especificamente ou o governo, ou o estado, ou os municípios? Na verdade, a fiscalização cabe ao Ministério Público, né? Seja estadual para os municípios e estados, e o Ministério Público Federal e principalmente a Controladoria Geral da União, que é responsável pela manutenção, inclusive, desses dados em âmbito nacional, né? Agora, cabe também, na minha opinião, ao cidadão fiscalizar, né? Exatamente isso que eu ia perguntar. Cabe ao cidadão comum que se interessa aonde está sendo gasto o seu dinheiro, o dinheiro público, se conscientizar que é um direito dele saber disso e também denunciar? Exatamente, cabe ao cidadão, sim. Inclusive, essa lei, ela é direcionada ao cidadão, né? Então, assim, é para que ele tenha conhecimento realmente de onde está sendo aplicado o seu dinheiro. Então, cabe a ele fiscalizar também. No momento que ele entra num site, né, de alguma prefeitura ou de algum governo e não tem essa informação, ele pode recorrer ao Ministério Público diretamente ou no site da Controladoria Geral da União tem um link também onde ele pode solicitar as informações e ela toma conhecimento, a Controladoria Geral toma conhecimento de que essas informações não estão disponibilizadas como deveriam. Na verdade, a Lei de Transparência Fiscal é um complemento aí da Lei de Acesso à Informação que todo cidadão tem. Exatamente. O acesso à informação ele é garantido constitucionalmente no inciso 33 do artigo 5º. Aí temos a Lei de Acesso à Informação, que garante informação irrestrita a tudo que não for sigiloso, né? E aí vem a Lei de Transparência, mais especificamente na questão tributária, né, e fiscal, onde estão sendo aplicados os recursos realmente, não em todas as informações, né? Para finalizar, essa lei da transparência não obriga a ter um portal da transparência. Aquele município que não consiga ter um portal da transparência, ele tem que disponibilizar a informação de qualquer forma. O portal da transparência foi um facilitador, é isso? Exatamente. Na verdade, a ferramenta do Portal da Transparência ela foi criada pela Controladoria Geral da União, que inclusive auxilia os municípios, em casos que sejam necessários, para facilitar esse acesso. Mas não é obrigação manter um Portal da Transparência, e sim disponibilizar essas informações da forma mais clara possível. Que é um direito de todo cidadão. Exatamente. Obrigada, então. Eu conversei com o você. Pedro Henrique Santana, que é advogado, e conversou aqui com a gente a respeito do Portal da Transparência e da Lei da Transparência Fiscal. Obrigada. Obrigado. Boa Até uma tarde. próxima. Boa tarde.